Salve, salve, gente amiga da bola, salve, salve, nação rubro-negra. Tô chegando aqui para mais um vídeo para falar da LDU, o próximo adversário do Flamengo aí na terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. É um compromisso complicado aí para o Flamengo. O Flamengo vai até Quito, né? Vai enfrentar aí a altitude de Quito e também a forte equipe equatoriana aí nesse próximo compromisso. Vamos falar um pouquinho da LDU. A LDU é uma equipe tradicional no cenário equatoriano. Já foi campeão nacional aí 11 vezes, né? Além de uma vez campeão da Copa do Equador na temporada 18 e 19. Uma vez também campeão da Supercopa do Equador, conquistado agora na temporada 2020. E foi duas vezes campeão equatoriano da Série B. No cenário internacional, campeão uma vez da Libertadores em 2008, uma vez campeão da Copa Sul-Americana em 2009 e duas vezes campeão da Recopa Sul-Americana 2009 e 2010. A LDU tem 17 participações aí na Libertadores da América e, coincidentemente, aí é uma boa lembrança para os torcedores do Flamengo, obviamente para nós, né, a nação rubro-negra. A única vez que eles se enfrentaram na Libertadores foi justamente em 2019, quando o Flamengo aí quebrou o seu jejum e veio posteriormente a se sagrar campeão. E um detalhe nesse confronto: primeiro jogo 3-1 para o Flamengo, no Maracanã. Segundo jogo, LDU venceu 2-1 lá em Quito. E aí no saldo, né? Saldo de um gol aí favorável ao Flamengo, que no final das contas ajudou o Flamengo a ficar aí em primeiro lugar daquele grupo, que tinha, além das duas equipes, o Peñarol e o San José, da Bolívia. A gente pode falar um pouquinho desse grupo aí, como foi em 2019, porque o Flamengo terminou, aliás, foi um tríplice empate na questão dos pontos, né? Flamengo, LDU e Peñarol terminaram a fase de grupos com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Flamengo com 11 gols a favor e 5 contra. A LDU com 12 a favor e 8 contra. Então, assim, a diferença no saldo foi de apenas 2 gols do Flamengo para a LDU. E no confronto direto, 1 gol de saldo aí para o Flamengo ajudou com que o Flamengo ficasse na primeira posição. Então, esse ano é a segunda vez que essas equipes se cruzam aí na fase de grupos da Libertadores. A LDU, no jogo contra o Vélez, adotou um esquema 4-4-2, tá? O técnico Pablo Repeto, ele começou o jogo com Gabarini, Perlaza, Corozo, Guerra e Cruz. Piovi, Alcivar, Arce, Zunino e na frente Christian Borja e Munhoz. Essa deve ser a base que vai enfrentar o Flamengo. Esse time base deve ser o que vai enfrentar o Flamengo. Entretanto, no jogo contra o Macará, melhor falando, Macará, pelo Campeonato Equatoriano no último sábado, o técnico fez algumas modificações na equipe e entrou num esquema 3-4-3. Fez algumas substituições, Gabarini no gol, Guerra, Caicedo e Ordões fazendo aí a primeira linha de defensores, né? No meio campo, Quinteiros, Alcivar, Villarruel e Cruz. E na frente, Amarília, Arce e Munhoz. Ou seja, você vê que algumas peças aí mudaram. Provavelmente contra o Flamengo eles devem usar essa mesma formação aí que ganhou do Vélez 3-1, fez uma boa partida diante aí da equipe argentina. Entretanto, atualmente a LDU ocupa a 4ª colocação no campeonato equatoriano. Em 10 jogos, conquistou 18 pontos. É a única equipe invicta aí da competição no campeonato equatoriano, ou seja, ainda não perdeu, são 4 vitórias e 6 empates, ou seja, tem empatado muito. E não é, apesar de ser uma equipe forte, não é uma equipe que tem um poderio ofensivo muito grande, ou seja, se vale muito da questão técnica mesmo. Ou seja,
16 gols a favor e 11 contra, e conforme eu falei, na última partida venceu o Macará. Macará por 2-1 e ficou aí na 4ª colocação. E o que a gente pode falar desse jogo? O Flamengo vem de 2 vitórias nas 2 primeiras partidas, estreou bem ganhando do Vélez fora de casa, aliás, um jogo muito truncado, muito amarrado. Depois jogou melhor contra o União La Calera, apesar daquela cochilada ali no começo do segundo tempo. O time deu uma desconcentrada, talvez aí porque sentiu que ao longo da primeira etapa tinha feito um bom jogo, construiu logo o marcador, ou seja, podia tirar um pouquinho o pé do freio, mas tratando de Libertadores não teve jeito. Teve que tomar um gol aí para poder voltar para o jogo, acordar. E já a LDU estreou empatando fora de casa contra esse mesmo União La Calera e depois ganhou bem do Vélez, 3-1, mas jogando em casa. Ou seja, o Flamengo vai pegar a altitude. E historicamente o time não tem, apesar de algumas vitórias, ele historicamente tem dificuldades em jogar na altitude. Por exemplo, já jogou contra o Cienciano, em Cusco, já jogou contra o próprio San José, em Oruro, contra o Real Potosí, olha só altitude pesada mesmo. Já jogou em Quito, saiu derrotado contra a LDU, ou seja, é um jogo, jogar na altitude traz sempre complicações aí para os times brasileiros. Por exemplo, nessa competição, né, na edição desse ano, o Internacional de Porto Alegre jogou contra o Always Red e perdeu 2-0. O São Paulo, ano passado, jogou contra o Binacional, que foi o time mais fraco do grupo, e também perdeu na altitude. Ou seja, jogar na altitude é muito difícil. Então, o que o Flamengo precisa? Aí a gente já sabe que o time vai ter modificações aí, já foi anunciado. Rodrigo Caio está fora, Gerson está fora, ou seja, vai ter que ter muito equilíbrio na hora de ter a posse de bola, na hora do controle da posse de bola. Até porque o desgaste para os atletas brasileiros é muito grande quando se joga na altitude. De todo modo, o Flamengo tem plenas condições de fazer o seu jogo, impor o seu toque de bola e conquistar um bom resultado. E, mas para você, aí vocês vão me perguntar, Renato, o que é um bom resultado? Inicialmente falando, um empate já é um bom resultado. Inicialmente falando, o empate já é um bom resultado. Entretanto, acredito que o Flamengo tenha condições de vencer a LDU mesmo com as dificuldades da altitude. Por quê? Porque a LDU teve dificuldades também para passar, para pelo menos empatar com o União La Calera. Ou seja, pode ter sentido um pouco a questão do gramado sintético, mas tecnicamente no jogo ficou 2 vezes atrás do marcador. Então, assim, imagino que esse time da LDU não seja tão forte como era aquele de 2019. Aliás, daqueles confrontos, o Flamengo, a equipe da LDU tem 4 jogadores que participaram daqueles jogos e que hoje ainda fazem parte do elenco da LDU, que, como todo o futebol mundial, em função da pandemia, teve aí uma queda técnica, ou seja, então o time atual da LDU não é tão gabaritado, não é tão forte quanto aquele, ao contrário do Flamengo, que se incorporou aí ao longo desses anos, só que tem alguns problemas defensivos. Por exemplo, uma chave que pode ser bem explorada pelo time da LDU é o jogo aéreo. O Flamengo tem alguns problemas ainda, não consegue lidar com as bolas alçadas, e a LDU a gente já viu que alça muita bola na área. Questão da subida dos laterais, enfim, com Felipe Luiz, com Isla, que não está atravessando uma boa fase. Ou seja, a equipe do Flamengo, o técnico Rogério Ceni, tem que dar um balanço defensivo muito bom aí para que a equipe jogue tranquila. E por onde passa esse balanço defensivo? É justamente pela tranquilidade no toque de bola e principalmente na hora da recomposição. Ou seja, na saída de bola, evitar perder bola boba, ou seja, tocar bem, fazer a transição para o ataque de maneira ordenada, sem correria, obviamente, a não ser que tenha a oportunidade de puxar contra-ataques,
mas principalmente na hora que perdeu a bola, fazer a recomposição de maneira ordenada. Caso contrário, vai deixar espaços na defesa. E isso a gente viu no próprio jogo do último sábado contra o Volta Redonda, em que o sistema defensivo do Flamengo, apesar de não ter levado gols, do Diego Alves não ter levado gols, o sistema defensivo apresentou falhas e corredores, principalmente pelo lado esquerdo, onde estavam atuando Gustavo Henrique e René. É óbvio que deve ter modificação na zaga ali, ou o Gustavo Henrique ou o Bruno Viana devem fazer essa posição, né, que o Arão com certeza está mantido ali na zaga. Agora, o Felipe Luiz vai ter que ter uma atenção maior justamente. Por quê? Questão da pandemia, questão da altitude que desgasta, e então vai ter que ter uma segurança, um balanço ali defensivo muito bem montado para que esses espaços não apareçam. Conforme falei, o empate é um bom resultado, mas o Flamengo tem plenas condições de conquistar os 3 pontos e praticamente encaminhar a classificação. Porque, conforme eu falei no vídeo passado, o próximo compromisso do Flamengo, após esse jogo em Quito, será contra o Unión La Calera no Chile. A dificuldade vai ser o gramado sintético. Mas o Flamengo tem plenas condições também de trazer um bom resultado do Chile, e aí, se empatar ou vencer, pode estar somando 10 ou 12 pontos. Aí os 2 compromissos finais é para sacramentar a classificação em primeiro lugar da chave. Eu acho, gente, que para esse jogo o Flamengo tem tudo na mão para conquistar um bom resultado, e aí, conforme falei, empate ou vitória, mas imagino que seja a vitória. E já pensar nos próximos compromissos, já mirando primeiro lugar da chave, melhor classificação geral, para que no sorteio das próximas rodadas aí, das próximas fases, o Flamengo esteja bem posicionado e consiga aí um confronto mais acessível, de modo a não ter muitos desgastes durante a competição. Já que ainda, além disso, o Flamengo vai alternar aí com as finais do Carioca, depois começa o Brasileiro e o calendário vai ficar apertado, que ainda tem Copa América, enfim, tem muita coisa para acontecer. Então, quanto antes o Flamengo conseguir a sua classificação e puder aí fazer o melhor planejamento, isso vai ser muito bom, não só para o clube, mas para o time. Galera, eu acho que o recado é esse. Flamengo e LDU vão se enfrentar, segundo confronto aí na Libertadores, até hoje uma vitória para cada lado. O Flamengo conquistou aí o primeiro confronto, né, com a vitória 3-1, depois perdeu, conforme a gente já falou aqui. Agora vamos esperar um pouquinho para ver o que vai ser, o que vai reservar aí essa altitude e como o time do Flamengo vai se comportar nessa partida, beleza? Tô ficando por aqui, esperando vê-los em breve. Se você curtiu, galera, se você tá aí e ainda não tá inscrito no canal, faz a sua inscrição, comenta aí, dá seu joinha e compartilha aí com sua galera, beleza? Tem muita coisa de Flamengo que a gente ainda vai falar aqui no canal. Falou? Um abraço e até a próxima!